Muito boa tarde, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa, mais uma live aqui no canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Hoje, dia 1º de novembro de 2025, sábado, 5 horas da tarde. Hoje fizemos aí nesse horário um pouco mais cedo, né? Para, enfim, para que vocês aí tenham outros horários, né? Mais tarde, para descansarem, enfim, né? Bem, então vamos lá. Hoje temos um assunto que nós volta e meia falamos, tratamos, porém sem nos aprofundarmos ou sem darmos algum exemplo um pouco mais claro, né, daquilo que nós falamos. Bem, rememorando um pouco esses nossos comentários, a gente tem verificado que muitos espiritualistas, inclusive alguns tentando se utilizar, né, do espiritismo para tentarem dar um ar de credibilidade àquilo que dizem, têm relatado o que eles chamam de fenômenos de projeção astral, né? Que seriam saídas do corpo conscientes, onde depois o indivíduo traria a lembrança desses momentos de emancipação da alma. E isso, né, pode até existir, essa técnica, alguns dizem que efetivamente existe e tudo mais. A questão é que muitos acabam se utilizando dessa questão aí, desse possível fenômeno, para darem as suas carteiradas, né? Isto é, se utilizarem disso para um discurso de autoridade. Então, por exemplo, eu vou passar aqui inicialmente para vocês um desses exemplos, tá? Que é de um dos maiores divulgadores dessa prática, que é do espiritualista Wagner Borges. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, que inclusive, né, coloquei aqui já para vocês nos destrambelhos universalistas. Então, um minutinho só que eu já vou mostrar aqui para vocês. Eu ia passar isso por último, mas eu decidi mostrar isso primeiro, né? Por quê? Pelo seguinte, que esse discurso, né, essa a chamada carteirada, né, ele tem sido utilizado, primeiro, como eu falei, como um discurso de autoridade. Tipo, eu fui lá espiritualmente e vi. Isso, na realidade, já vem acontecendo há um bom tempo, inclusive com o teosofista Charles Leadbeater, que vocês passaram a conhecer melhor, uma vez que foi ele que disse que esteve espiritualmente em Marte e teria trazido de lá uma série de descrições, que depois eu mostrei para vocês, né? Foram utilizadas essas descrições pelo Hercílio Mais, que é o suposto médium desse suposto espírito Ramatiz, que, como eu já mostrei para vocês, possivelmente tudo indica que nem exista, já que Hercílio Mais nada mais fazia do que copiar os escritos dos mais variados teosofistas, principalmente de Charles Leadbeater. Nós descobrimos que Hercílio Mais copiava ipsis literis esses relatos e os colocava como sendo de autoria de um suposto espírito chamado Ramatiz. Ramatiz esse que algum tempo depois que o Hercílio Mais sai, né, enfim, ele fica muito tempo acamado, o Hercílio Mais acaba desencarnando. Então, depois que ele
ele sai de cena, chega o senhor Wagner Borges dizendo-se médium de Ramatiz. E, obviamente, o Wagner Borges, muito espertamente, começa a ver que tem muitos furos nas obras do Hercílio Mais. Então, ele fica com aquilo que sobrou de um pouco de racionalidade e descartou o restante. Só que ele descarta, né, os carros-chefes de Ramatiz, que é a vida no planeta Marte, que ele viu que é algo completamente fantasioso. Ele, obviamente, pela força, né, por força das circunstâncias, ele também nega a existência do chamado astro intruso, porque, afinal de contas, a aproximação do astro intruso era para ocorrer até o ano de 1999. E aí, àquela altura, ele viu que essa previsão, né, não tinha como acontecer, né, mas porque já tinha se passado o ano de 1999. Né? Então, ele lança o livro chamado Viagem Astral. Vão ligando as coisas. Viagem Astral, inclusive, né, com mensagens de Ramatiz, Yogananda e outros autores espiritualistas. Tá? Só que o Yogananda realmente existiu, enquanto o Ramatiz não. O Ramatiz é apenas um personagem criado pelo Hercílio Mais, porque ele queria convencer os espíritas a aceitarem as teses do hinduísmo e principalmente da teosofia. Ok? Então, um pequeno resumo, porque a gente sabe que volta e meia podem surgir, óbvio, né, natural, pessoas aqui neste vídeo, neste canal, e vão querer saber um pouquinho dessa história toda. Então vamos lá, vou mostrar para vocês esse vídeo que vocês já conhecem, né, do Wagner Borges, uma participação nele no Paranormal Experience, né? Então vamos lá, vamos ver o que esse espiritualista tão badalado por aí fala sobre uma dessas suas saídas do corpo. E depois a gente vai para um segundo vídeo. Vamos lá. Hoje em dia até se fala de OVNIs, objetos submarinos não identificados. Entra e sai por baixo da Terra em algum lugar onde tem uma base intraterrena, né? Que não seria intraterrena, e sim extraterrestre. Vou voltar um pouquinho aqui, pessoal. Por baixo. Eu vi isso. Porque eu acho que o iniciozinho ali não foi. Vamos lá. Agora sim, vamos lá. E eu sabia, por intuição, que para baixo do mar, em áreas abissais ou bem profundas, podem existir bases intramarinhas. Daí, hoje em dia, até se fala de OVNIs, objetos submarinos não identificados. Entra e sai por baixo da Terra em algum lugar onde tem uma base intraterrena, né? Que não seria intraterrena, e sim extraterrestre com bases por baixo. Eu vi isso. Depois, eu me... Veja, né? Eu vi isso, né? Eu, por intuição, achava que tinha uma base, né, de discos voadores aqui e ali. Gente, assim fica fácil, né? Você simplesmente vir com as teses mais malucas, como se aquilo fosse atestar alguma coisa. Se utilizando de um fenômeno que pode até existir, mas quem garante que ele realmente faz essas chamadas saídas conscientes do corpo? A que teste esse indivíduo se, né, submeteu? Porque, pessoal, hoje em dia, eu acho que até mesmo os religiosos, eles pedem algo mais. Não basta você afirmar coisas. Afirmar coisas é a coisa, né, redundante aí, mais fácil do mundo. Eu poderia chegar aqui para vocês e começar a dizer a mesma coisa.
Só que conforme as minhas ideias. Olha, eu saí do corpo e vi o médium X consultando a internet para fazer carta psicografada. Eu não poderia fazer isso? Quem é que provaria que eu não fui lá? Então, fica muito fácil. Então, vamos ver aí, vamos voltar aqui novamente. Ó, vejam só. Um minutinho só esse vídeo. Sim, extraterrestre com bases por baixo. Eu vi isso. Depois, eu me vi projetado fora do corpo, embaixo da calota polar da Antártida. Me vi projetado fora do corpo, debaixo da calota polar da Antártida. Só que a Antártida, ele está confundindo um pouco, né? Porque a Antártida é um verdadeiro continente. Não é como no Ártico, que você tem aquela camada ali superficial de gelo. E que ele não aprofundou muito, tá? Mas a gente vai começando a pegar também a mentira, porque essas pessoas não têm formação em geografia, entendem pouco de geologia, e começam a falar as bobagens, né? Então vamos lá, vamos continuar. Eu estava por baixo, você tem aqueles blocos de gelo muito para baixo. Para minha surpresa, embaixo da calota polar, bem lá embaixo, tinham vários discos voadores. Eu estava discos voadores debaixo das calotas polares. Meu Deus do céu, vamos lá. fora do corpo, fui levado para ver isso. Tá, e qual seria a utilidade disso? Porque fica a narrativa dele, tão somente. Não é um indivíduo de ciência, não é um indivíduo que vá influenciar em nada, porque não tem credibilidade para isso. Ele tem credibilidade perante os espiritualistas. Mas até hoje não teve um espiritualista aí que pudesse efetivamente, né, pelo menos nos nossos tempos, afirmar alguma coisa, ainda mais que isso virou um grande de um comércio, né, afirmar uma coisa que pudesse ter dado algum impulso à ciência, à humanidade. Então é aquela coisa que a gente vai ver daqui a pouco também, né? Por que esses indivíduos que, enfim, sem expressão nenhuma, né, teriam essa faculdade, teriam toda essa oportunidade, com que finalidade? Né? A gente se questiona por que ele, né? E cadê esses discos voadores? Por que essas pessoas que dizem acessar esses lugares misteriosos, porque o pessoal adora o mistério, né? Adora, nossa, descobrir um negócio misterioso, né? O monstro de Loch Ness, o pé grande. Agora, eles nunca vão lá e apontam. Já que ele tem tanta certeza, por que não leva jornalistas até lá, cientistas até lá, os próprios ufólogos até lá? Por que fica só na narrativa? Eu estou perguntando, depois não digam que a gente está aí, né, atacando, porque são só perguntas. Ou seja, congelado? Não, em movimento. Eles estavam embaixo da calota, provavelmente tem uma base intramarinha, uma passagem por baixo. Tá aí, né? Tá aí. Estava embaixo da calota e em movimento. Então não é disco voador, é disco submarino. Porque debaixo da calota é água, né? E bem gelada, né? Então nós teríamos um disco voador que é ao mesmo tempo submarino e ele sai depois voando, né? Sai do mar voando. Seria mais ou menos, né, essa a ideia, né? Então, então vamos ver aqui quem já está aqui conosco na nossa live. Daqui a pouquinho vamos para o
Segundo relato, temos aqui a nossa querida Fernanda Linhares, falando de Florianópolis, o mesmo Carlos Guilherme Rodrigues, desejando aí uma boa tarde a todos. O nosso querido Paulo Neto, desejando aí boa tarde a todos. Paulo Neto que estará junto conosco novamente na outra quarta-feira, né, no nosso Polêmica Espírita. E Fernando dizendo o seguinte: esses espiritualistas são umas figuras mesmo, sempre na primeira pessoa do singular. Eu vi, eu estava lá, eu isso, eu aquilo. Claro, é uma maneira de, né, chamar a atenção para eles próprios, sempre se atribuindo um poder ou um conhecimento que os outros não têm. Né? A tática é bem essa, não é mesmo? Deixa eu ver aqui, Carlos Guilherme. Antigamente eu achava o Wagner Borges um espiritualista sério, mas falas como essa não podem ser levadas a sério. É óbvio, pessoal, que os mais inteligentes, eles vão ter um duplo discurso. Eles vão falar coisas muito fáceis de entender, muito lógicas às vezes, mas em meio, né, a uma narrativa séria, eles vêm com as suas bobagens. Mais ou menos como é a tática dos espíritos pseudo-sábios. Né? Eles misturam naquelas 10 verdades uma mentira. E essa mentira, né, acaba estragando tudo. Mais ou menos como se, né, fosse uma água contaminada. Você tem 10 litros de água. Caiu uma mosca varejeira ali, acabou. A água está imprestável porque infectou a água inteira. Então, a verdade é assim, pessoal. Se você mistura com uma mentira, né, aquilo acaba estragando tudo, né? Bem, então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo, este mais recente, que não é do Wagner Borges, mas certamente de alguém com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, as mesmas crenças do Wagner Borges, né? Que é essa pessoa aqui que eu vou... A gente vai fazer um react, né? Uma reação a esse vídeo. Vou colocar aqui para vocês. Intitulado Eu Vi Quem Construiu as Pirâmides Fora do Corpo, do canal Projeção da Consciência. Olha lá. Né? Projeção da Consciência é justamente essa técnica que alguns dizem dominar, onde o indivíduo sairia do corpo, né? Quer dizer, enquanto espírito sai do corpo, se desliga do corpo, como se fosse dormir, só que ele passeia e depois volta com a lembrança toda. Essa é mais ou menos a ideia, né, de quem acredita nessa técnica, quem diz desenvolver essa técnica. Tem até a projeciologia, né, que foi, inclusive, desenvolvida pelo Valdo Vieira, que também, né, apesar de ser um homem bastante inteligente, né, se a gente for ver bem, ele começou depois que ele se desligou do espiritismo, ele realmente seguiu um caminho bem destrambelhado, com afirmações bastante esquisitas, né? Então vamos lá, vamos reagir a essa moça. Nós não a conhecemos, né? Não estamos aqui dizendo que se ela é boa, se ela é ruim, mas vamos, né, questionar algumas coisas quando ela afirma aí que viu quem construiu as pirâmides fora do corpo. Então vamos lá. A teoria que diz que gigantes ou seres de outros planetas ajudaram a construir as pirâmides do Egito realmente é verdade. Olha aí. Olha, é difícil, viu? A alienação místico-religiosa, ela causa esse tipo de coisa. Afirmações sem provas, baseadas no achismo, baseadas em livros, onde o papel aceita tudo.
A gente sabe que a imaginação humana é fértil. Tem muita gente que não quer saber de ciência, não quer saber de comprovação. São pessoas que, infelizmente, estão muito mais ligadas ao exercício da imaginação, né, do chamado wishful thinking, né, que é você desejar que alguma coisa aconteça ou deseja que alguma coisa seja e você passa a achar que aquilo é realidade. E realmente, né, tem as mais malucas teorias, todas contraditórias entre si, onde, em relação a esse assunto das pirâmides, né, eles acreditam que havia gigantes que ajudaram os egípcios a construírem as pirâmides. E nós já estudamos isso aqui, né? Já demonstramos para vocês que a ciência já demonstrou categoricamente como que essas pirâmides foram construídas. Já deixou de ser um mistério há muito tempo. Foram seres humanos normais, com determinadas tecnologias, que não eram assim tão avançadas, né, porque nem tinha material para isso, mas não deixa de ser, né, em fruto de uma certa engenharia, né, onde eles realmente conseguiam transportar esses grandes pedaços, né, essas grandes pedras, né, poli-las de modo a encaixá-las formando uma pirâmide. Isso levou muitos e muitos anos. Inclusive, nós mostramos para vocês, né? Inclusive, com muitos erros iniciais de engenharia, né, que foram abandonados para que, ao longo do tempo, esses erros fossem consertados, para que, então, as pirâmides fossem devidamente construídas, né, com a utilização de milhares de homens, né, e tudo mais, força humana sendo ali utilizada. Agora, enquanto isso não foi devidamente estudado, né, as pessoas começaram a imaginar uma série de coisas, inclusive que os egípcios tivessem contado com a ajuda de extraterrestres. Essa moça aí, possivelmente, ela acredita nisso. E como ela acredita e tem a vontade de que todos acreditem no que ela acredita, ela vai continuar desenvolvendo isso e vai dar a sua carteirada. Vejam lá. E eu falo por mim, sim, porque eu estive lá em projeção astral e Eu falo por mim, sim, porque eu estive lá em projeção astral. Eu vou fazer a mesma coisa, então. Vai ser a minha palavra contra ela. Eu vou também chegar num lugar, ou então vou pedir para alguém, olha, eu fiz uma projeção astral, e o pior, né? Ela fez uma projeção astral, vocês vão ver aí, onde ela viaja no tempo. E a gente vai tratar disso aqui também hoje. Além de fazer a tal viagem astral, ela viaja no tempo, porque ela viu os egípcios e os extraterrestres construindo as pirâmides. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer que eu fiz uma viagem astral e que não vi ET nenhum. Vai ficar a minha palavra contra a dela. Por que a palavra dela vai poder ser mais crida do que a minha? Porque, na ausência de provas, eu posso falar qualquer coisa. Eu posso, inclusive, falar que vi vários dinossauros no Egito. Quem é que vai me dizer o que eu não vi? Perceberam, pessoal, que as pessoas são muito crédulas, né? Elas embarcam nessas viagens. Eu não sei o que está se passando na cabeça dessa moça, porque eu não leio pensamento. Ou ela realmente acredita nisso, sonhou, né? Talvez teve um sonho, ou ela acredita tanto nisso, ela acredita tanto nisso, que ela mais ou menos fez como Hercílio Mais. Então, eu vou aqui, enfim, contar uma história, porque assim a minha ideia, a minha convicção vai obter maior credibilidade. Eu vou dizer que eu saí do corpo e vi os ETs lá ajudando,
os egípcios a construírem as pirâmides. Pude ver com os meus próprios olhos. Pude ver com meus próprios olhos. O nome dessa moça é Paty Francisco, né? Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, ao seu canal Projeção da Consciência. Hoje eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, se não a mais incrível das experiências de retrocognição, que é de visita ao passado, que eu tive até hoje. Eu tô segurando esse relato já faz algum tempo, porque eu pensei comigo que por ser algo tão incrível, um fato tão incrível, as pessoas pudessem não acreditar. Vejam que ela tem a consciência de que isso é uma coisa passível de não ser acreditada. Porque é completamente desbaratada. Não há qualquer indício disso. E olha que eu, quando comecei a estudar um pouquinho sobre egiptologia, né, eu consultei algumas coisas do Champollion, né, que é o pai da egiptologia. Tem também um outro chamado Howard Carter, que ele descobriu o túmulo do Tutankhamon, né? Tem vários aí, tem o fundador da egiptologia, que é o Findlers, né? Ele é egiptólogo e arqueólogo no Egito, e a gente não encontra nada disso. A gente não encontra nos escritos dos egípcios nenhuma referência a alguém ajudando-os a construir pirâmide ou a esfinge, ou isso ou aquilo. Pessoal, se isso fosse uma verdade, possivelmente até os próprios espíritos superiores, né, obviamente com a permissão de Deus, né, daria a esses estudiosos, a essa gente que levou uma vida inteira estudando e trabalhando, porque o arqueólogo, né, principalmente, ele vai a campo, ele fica sobre aquele sol torrencial lá o dia inteiro. Por que esses indivíduos não mereceriam, pelo menos, ter a intuição de que algo tão importante aconteceu? Por que nada encontraram? Onde é que estão esses gigantes aí, que não dá referência nenhuma na história? Onde é que estão os ossos desses indivíduos? Porque aqui ela não disse se os gigantes eram da Terra ou se eram extraterrestres. Já fica no ar isso. A gente não sabe se são seres da Terra ou se são gigantes de outro planeta. Então, se está dando todo um mérito a alguém que não suou a camiseta, como se diz, não estuda isso daí, não tem nenhuma contribuição para dar às ciências, a ela se deu toda essa oportunidade de ver como é que era, como é que foi, como é que deixou de ser. Agora, para um Champollion da vida, que era um gênio, isso não aconteceu por quê? Cadê o mérito? Então, o mérito que Deus, que é uma lei, inclusive, né, que é a lei do trabalho é a lei do mérito. Se você trabalha mais, você obtém mais. Se você trabalha menos, você obtém menos. Mérito é isso. Quanto mais você se esforça, pelo menos no geral, é assim. Até na natureza. Se um leão fica quieto o tempo inteiro, ele não vai ter o que comer. Ele vai, ou se ele sai à caça uma vez por semana, ele vai comer menos. Agora, um leão que sai 2 vezes à caça junto com as leoas, ele vai comer mais. É o resultado do trabalho dele. Qual é o trabalho dessa senhora? Para ter esse mérito todo de viajar ao passado e ver como é que era ou deixava de ser. Você vê que não encaixa, por todos os pontos de vista. Do ponto de vista material, não existe nenhum. Não existe materialidade. Não existe indício, não existe relato. E do outro ponto de vista, nós temos uma criatura que não tem nada a ver com o Egito, que não estuda sobre o Egito,
não tem respeitabilidade nenhuma para falar sobre o Egito, mas Deus e os espíritos concederam a ela até uma viagem no tempo para ver como é que foi, como é que deixou de ser. Então, vamos lá, vamos continuando e vocês vão tirando as suas próprias conclusões. Eu estou passando a minha opinião. Vamos lá. Meu relato. Mas é bobagem, porque tudo bem se não quiserem acreditar, mas eu preciso passar isso adiante, eu preciso contar essa experiência. Vocês vejam, né, esse discurso. Tudo bem que vocês não queiram acreditar. Mas eu fico me questionando, assim, da irresponsabilidade das pessoas. Eu não consigo entender como é que as pessoas vão a público, ainda mais hoje na internet, que você não alcança meia dúzia. Você alcança dezenas, centenas, milhares, em alguns casos, até milhões de pessoas. Quer dizer, e a responsabilidade de fornecer uma informação dessa? Né? Não estou dizendo que seja um crime, mas isso, pessoal, isso vai pontuando contrariamente ao espiritualismo. Porque uma pessoa minimamente séria, né, que prime pela racionalidade, pela lógica, ela vai cada vez mais se afastar do espiritualismo em geral. E aí, o pior é que o espiritismo acaba entrando nessa jogada, porque como o espiritismo é uma filosofia, uma doutrina espiritualista, ela acaba assim, né, pagando o pato por quase tudo. Ela não se diz espírita, mas as pessoas hoje, como não têm a noção do que é espiritismo, porque tudo eles colocam na sacola de espiritismo, então o espiritismo acaba levando a culpa por esses relatos aí, mesmo ela não se dizendo espírita, porque as pessoas misturam. Pior quando a gente vê pessoas que se dizem espírita misturando, né, misturando o espiritismo com esse tipo de coisa, com esse tipo de relato. Quer dizer, não existe o amor pela verdade. Eu não sei o que ela quer, como já falei, não posso falar individualmente, mas o que geralmente as pessoas desejam é holofote, é fama, é credibilidade, né? Só pode ser isso. Porque eu, particularmente, sem querer aqui posar de melhor que ninguém, mas eu não teria essa cara de pau de chegar em público e fazer uma afirmação dessa. Ainda dizendo que, assim, não, eu atestei, eu estive lá, vocês estão vendo. Eu teria vergonha, porque eu não tenho como provar isso. Não poderia ter sido um sonho? Quer dizer que, então, as pessoas vão chegar todas na internet, tiveram um sonho maluco e vão dizer agora que é a realidade. É assim? Ainda mais agora falando da história. Não vale mais os esforços dos historiadores. É tudo na base do sonho. Eu sonhei. Agora o eu sonhei está valendo como prova científica da existência das coisas. Vamos lá. Porque foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive de retrocognição. Retrocognição, para quem não sabe, é quando a gente visita um tempo passado através de uma projeção astral. Essa projeção ela aconteceu da seguinte forma. Primeiramente, eu não fiquei lúcida de início. Eu estava vivenciando algo fora do corpo de uma forma inconsciente, oscilando para o semiconsciente, só depois que eu tomei a lucidez. Enquanto eu estava meio consciente, eu estava num cenário que parecia um tipo de deserto, muito extenso, assim, uma região muito extensa, mas tinha um pouco de vegetação, pouca coisa, mas eram galhos secos, arbustos, e eu estava atrás de um desses arbustos, como se estivesse me escondendo com algumas outras pessoas. Até essa parte, que foi no início, eu não estava 100% lúcida, eu estava vivenciando um sonho, né? Estava ali sentindo um pouquinho, entendendo, mas sem lucidez.
Nesse momento eu estava me escondendo atrás de um arbusto porque eu estava com medo do que estava se aproximando. E fazia um barulho muito forte de pisadas no chão. Tum, 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 se aproximando. Como se fosse um exército se aproximando. Então eu estava me escondendo com mais pessoas atrás de um arbusto por causa desse barulho e eu sabia que estava vindo alguém. Só que quando eu ainda estava dentro de uma semiconsciência, então quando eu estava olhando e eu vi quem estava se aproximando, eu vi, mesmo que semiconsciente, mas muito clara a imagem de seres humanos do meu tamanho caminhando ao lado de gigantes. Olha lá. Gente, desculpa, não é nada contra ela, mas não tem como conter o riso. Essas histórias aí, gente, né? Enfim, daqui a pouco a gente vai entrar na origem disso daí, né? Mas, obviamente, tem muito a ver, eu já adianto para vocês, com a nossa querida Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, por exemplo, não tratou tanto das coisas do Egito, né? Mas, por exemplo, ela falava desse tal da existência de gigantes na Lemúria, que os lemurianos eram altíssimos e tinham um terceiro olho, acho que era aqui na parte de trás da cabeça. Já era um negócio assim maluco. E daqui a pouco a gente vai ver que ela aborda teorias que foram criadas por Helena Blavatsky. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que vocês devem estar curiosos em saber em relação a essa questão dos gigantes. Olha lá. Eram seres de mais ou menos uns 7 metros, 7 metros de altura. Ai, ai. Pessoal, quer dizer, se ela tivesse um pouco de conhecimento de paleontologia, né, do desenvolvimento da espécie humana, né, a gente novamente não sabe, né, se esses gigantes aí são extraterrestres ou não. Humanos nunca poderiam ter sido, né? Quer dizer, porque jamais os seres humanos tiveram essa altura, tá? 7 metros de altura. Então vamos lá. Altura de 7 metros, vamos lá. 7 metros de altura. Eu não vi bem a textura da pele e detalhes, porque eu não estava 100% lúcida, então eu consegui ver que eram seres de uma cor acinzentada e... É claro, né, nos sonhos, né, que a gente tem, que da grande maioria são coisas da nossa imaginação mesmo, misturado algumas coisas, né, que talvez a gente experimente, né, no mundo espiritual, né, quando nós estamos emancipados, a gente realmente não consegue distinguir muita coisa, né? Então, o que ela está falando aí, né, se é que realmente ela sequer teve um sonho, está encaixando aqui, né? A gente não lembra detalhes, não lembra de cores, essas coisas, geralmente as pessoas não sabem, né? Não trazem a lembrança, o sonho é sempre uma coisa meio enevoada, nunca é muito precisa realmente. A altura deles em torno de 6 a 7 metros de altura. Esses seres de 6 a 7 metros vinham caminhando, segurando, puxando uma corda aqui por cima, puxando, caminhando, e do lado deles tinham humanos caminhando junto. Tudo em harmonia, não estavam brigando, não eram inimigos nem nada, estavam trabalhando juntos. Uhum. E eles estavam vindo, mas eram muito, assim, eram fileiras de gigantes e pessoas vindo junto, e todos eles caminhando e carregando puxando uma corda. Quando eu vi aquela cena, eu lembro que tinha um humano que estava andando junto a um dos gigantes, que fez um sinal para mim como se dissesse, tá tudo bem, eles são amigos. E aí aquilo fez eu levantar e ficar tranquila e me mostrar, né, sair de trás daquele arbusto. A minha semiconsciência, ela cessou naquele momento. Dali, eu me teletransportei, né, eu fui para cima de uma construção, eu estava... Você vê, né? Eles retiram coisas da ficção científica, dos filmes, né? Teletransporte, que são teorias, né? Que talvez algum ou outro cientista possa ter pensado na vida, mas que nunca se desenvolveram e foram explorados nos filmes, nos livros principalmente, né? Para depois irem para as telas.
né, dos filmes de ficção científica, né? E aí eles se utilizam de termos, né, que pertencem à ciência para dar esse ar de credibilidade, não, teletransporte e tal. Quer dizer, sempre assim, né? Agora, na hora de realmente fazer ciência, no sentido de, ok, né, vamos lá, vamos descortinar isso, vamos provar isso, aí não querem ficar só nessa narrativa fantasiosa. Estava no alto de um local, como se fosse uma construção de algo. E quando eu me vi naquele local, em cima daquela construção, a minha lucidez ela abriu 100%. Eu fiquei lúcida, consciente. Quando eu fiquei lúcida, que eu senti que eu estava lúcida, opa, estou aqui, estou numa projeção lúcida. Vamos observar. E aí eu comecei a olhar em volta, olhar o detalhe das coisas. Vi que eu estava numa plataforma que parecia em madeira, era um lugar alto, que estava sendo sustentado, assim, eu vi pedaços de pau, cordas. Tinham muitos homens com umas roupas estranhas, trabalhando também. E eu comecei a caminhar sobre aquele local para tentar entender aonde eu estava. Inclusive, teve uma hora que eu fui caminhando até a ponta e eu vi homens trabalhando em locais altos, assim. Tinha uns que estavam pendurados por cordas, assim, tudo muito sem segurança nenhuma, assim, só amarrado, assim, pela cintura. Umas roupas estranhas, né, como se fossem umas saias, assim. Eu até fiquei um pouco aflita. Nossa, esses caras aí, eles vão cair lá embaixo, porque olha a forma como eles estão pendurados, trabalhando. Mas, enfim, não me deixei afetar. Continuei caminhando, continuei olhando e eu não consegui reconhecer aonde eu estava, mas eu estava olhando, tentando reconhecer. Até que eu vi num ponto, né, daquela superfície ali no alto, daquela construção, que tinha uma fila de pessoas, de homens ali, uma fila. E eu pensei assim, bom, eu vou entrar naquela fila para ver o que está acontecendo naquela fila. E eu entrei na fila e chegou na minha vez. Tinha um homem sentado e tinha um de pé. Quando eu fiquei de frente para esses homens, né, chegou a minha vez na fila, um daqueles homens pegou com um outro uma espécie de colar, como se fosse uma medalha na ponta, assim, uma medalhinha, e colocou aqui, veio colocar no meu pescoço, como se fosse a informação que eu tive que era uma identificação. Eu estava recebendo uma espécie de identificação. Quando ele se aproximou, eu ainda falei pro senhor que estava colocando em mim, eu falei para ele assim, não precisa, eu tô fora do corpo. Só que me pareceu que o senhor, ele meio que nem ouviu o que eu falei e veio e colocou em mim mesmo assim, a medalhinha. Até então, gente, eu não tinha a noção de que eu tinha acessado um registro acástico. Olha aí, primeira referência do tal registro acástico. Então, vou aproveitar, não, eu vou até o final e daqui a pouco a gente vai falar nesses tais registros acásticos que a gente já anda sabendo que tem gente muito animada com essa tese, inclusive essa própria moça aí, né? E baseando uma série de teorias, né, de explicações com base nessa tal da tese dos registros acásticos. Então, vamos lá, vamos continuar vendo. Meu ou do planeta. Então, quer dizer, ela viu esse tal de registros acásticos dela e até do planeta. Olha, a coisa é grandiosa mesmo. Então, eu achava que aquilo estava acontecendo no plano astral, enfim, ao vivo e a cores. Então, para mim, o que eu falasse iria ser ouvido e iria influenciar as atitudes de quem estava ali. Mas o senhor parece não ter ouvido o que eu falei, como se ele não estivesse vendo aquela minha reação. Ele colocou a medalhinha em mim e nisso eu saí com a medalhinha e continuei olhando e me perguntando, poxa, onde que eu estou? Até que eu pensei o seguinte, bom, eu não estou conseguindo identificar, eu já olhei tudo aqui e eu não estou conseguindo saber, não está me vindo a informação de que lugar é esse aqui. Eu vou me concentrar aqui para ver se o mentor me passa alguma mensagem. Ah, mas tem sempre o tal do mentor, né? Aí é a carteirada final, que é uma suposta entidade espiritual, que aí uns vão utilizar o nome de mentor, outro de guia, enfim, que vai continuar ou vai ser uma segunda carteirada na história.
né, que faz com que a pessoa que está narrando adquira uma credibilidade ainda maior. Nossa, ela é muito bem assistida espiritualmente, tem sempre um mentor do seu lado assistindo. Quanta espiritualidade, quanta superioridade, que lindo. Aí pronto, aí as pessoas abrem o coração, abdicam completamente da capacidade de raciocínio e se entregam à narrativa. E aí eu parei, mentalizei, foquei no mentor e falei o seguinte: mentor, eu não estou entendendo aonde é que eu estou. Quando eu perguntei aonde é que eu estou, no céu, que tava uma cor linda, por sinal, tava um laranjado, né, do sol misturado com violeta, uma cor linda de céu. Se for Ninguém pega o dia nublado, né? Nessas descrições é tudo tão lindo, tão perfeito. Ninguém pega um dia nublado, chovendo, né? Nunca é assim. formou naquelas nuvens, naquele céu, se formou a imagem das 3 pirâmides do Egito. Como se fosse uma holografia criada para ilustrar e para me responder à pergunta que eu tinha feito de onde eu estou. Quando eu vi a imagem das 3 pirâmides, eu lembrei que eu pude olhar para onde eu estava e entender a construção no qual eu estava em cima, os homens que estavam trabalhando, a fila que eu tinha entrado, os gigantes que eu tinha visto. Começou um processo de euforia, e vocês sabem que isso é terrível quando a gente está fora do corpo, porque isso faz a gente acelerar o coração, isso faz gerar adrenalina e faz a gente voltar para o corpo. Então, quando eu entendi que eu estava no momento, A gente poderia dizer, não, esse momento interrompe o sonho. E outra, pessoal, nem todo sonho é resultado de uma lembrança dos momentos da emancipação. Esses momentos, como eles não são registrados pelos 5 sentidos, o cérebro não tem como captar. Então, é uma mistura de 1%, claro, isso a grande maioria das vezes, de lampejos de lembranças desses momentos de libertação espiritual, né, temporária e incompleta, né, porque afinal de contas não há um afastamento completo, porque afinal de contas a pessoa está viva, com 99% de coisas do nosso cérebro. O sono, né, é justamente o momento onde o nosso cérebro quase que ocorre um reset ali, né, não um reset completo, né, mas é onde ele se reorganiza, né, para que ele possa, então, trabalhar bem, né, no período de vigília. Então, é muita coisa, né, que está ali. A gente lembra de coisas que a gente sofre os efeitos daquilo que a gente passou durante o dia, as nossas preocupações, misturadas aos medos, aos traumas. É por isso que os sonhos são tão confusos, né? Onde pessoas que nem se conhecem se misturam e situações impossíveis acontecem, porque é isso mesmo, tem que ser assim até para a nossa própria saúde, né? Mental mesmo, é a saúde do próprio cérebro. Né? Então não dá para levar esses relatos completamente a sério, a não ser quando o sonho realmente se revela algo com uma informação que se confirme depois, que não seja do conhecimento da pessoa. Você vê que ali essas pessoas nunca trazem nada que não seja do conhecimento, já que a maioria já possui, né? Ou daquilo que elas acham que seja, né? Quer dizer, nunca é alguma coisa assim, poxa, a pessoa sonhou e trouxe. Nunca, que eu digo, é raramente, muito raramente acontece. Nossa, eu sonhei e aconteceu. Eu sonhei e realmente o que eu sonhei aconteceu no passado, exatamente como eu sonhei. E coisas assim, né? Para que aquilo
adquira uma credibilidade. Então, não é qualquer sonho que a gente pode passar a acreditar, ainda mais sem indício nenhum de que tenha realmente algo a ver com a realidade, com os fatos. No local da construção das pirâmides, o meu coração começou a acelerar, e aí eu pensei assim, não! Eu voltei pro corpo e acordei na cama, louca de vontade de voltar para aquele lugar. Só que eu não consegui voltar mais, eu não consegui mais. E fiquei muito brava comigo mesma por ter me emocionado tão rapidamente. Mas, gente, eu acho que isso aconteceria com todo mundo. Eu acho muito difícil o projetor que vai para dentro de um cenário histórico desse e perceber onde está e não se emocionar. Quando eu voltei para o corpo, eu tive a informação de que a gente não pode só acessar os nossos registros acásticos, mas que a gente também tem a capacidade de acessar os registros acásticos do planeta também. E eu tive essa experiência maravilhosa de prova de que a gente consegue acessar registro acástico do planeta também. É claro que com essa possibilidade eu fiquei muito animada em poder visitar outros acontecimentos. Imaginem só a gente poder acessar épocas. Eu fico impressionado com o egocentrismo, né, das pessoas. Elas realmente acham que são especiais nossa, eu posso rever, eu tenho conhecimento, eu vou adentrar os registros acásticos do mundo inteiro. Assim, eu sei que esse é um argumento até batido, mas realmente existem pessoas frustradas, né? E essa frustração acaba se refletindo nesses momentos. As pessoas querem se sentir especiais, só que elas não têm nada que realmente demonstre que elas têm alguma habilidade especial, embora todos tenhamos, tá? Todos nós somos úteis de uma forma ou de outra. Mas tem gente que quer ser mais útil que todo mundo. Tem gente que quer estar acima de todo mundo. Talvez por uma vaidade desmedida. Né? É assim que eu tento entender. Claro que não todos os casos poderia ser explicado assim, mas a gente vê muito isso. Né? Hoje, por exemplo, virou a moda, nós temos a moda do médium. Todo mundo hoje se diz médium. Quando você vai ver, não tem nada de mediunidade, ou se tem algo incipiente. Né? Algo que não produz nada, não se mostra sequer verdadeiro. Então, assim, é complicado uma coisa dessa. Mas vamos lá, tá no finalzinho aqui. Sei lá, a época que os maias estavam aqui, a época em que... Isso é incrível, gente, isso é incrível. Vocês conseguem entender a capacidade que a nossa consciência tem? Quando a gente está fora do corpo, quando eu digo que a projeção astral ela é tão incrível e que vale a pena a gente se esforçar para conseguir ter projeções conscientes, a gente ser mais lúcido e trabalhar em cima disso para que a gente consiga ter esse tipo de oportunidade de visitar possibilidades do futuro ou tempos passados, conseguem entender a imensidão e como isso é incrível? E vocês já tiveram alguma experiência de retrocognição, onde vocês conseguiram visitar um evento do passado ou um tempo passado? Deixa aqui nos comentários. Bem, sob o ponto de vista do espiritismo, o máximo que a gente vê como algo sério e possível de ser verificado são lembranças nossas do que nós teríamos vivenciado, né, em outras existências. Né? Há pesquisas disso, de pessoas que se lembram ou que realmente sonham, muitas vezes, né, com situações que depois vão lá e verificam que realmente aconteceram, né, com determinado indivíduo, possivelmente poderia ser ela mesma em outra existência. Né? Agora, alguém tem ver a história como se fosse uma espécie de televisão, essa ideia, na verdade, é dessa figurinha aqui, ó, que eu já adiantei para vocês.
né? Então vamos lá, vou colocar aqui e vou ler para vocês. A tese dos registros acásticos tem sua origem em desenvolvimento primários ligados ao movimento esotérico e espiritualista do final do século XIX e início do século XX, especialmente a sociedade teosófica, que nós já tratamos aqui tantas vezes, que já mostramos tanta coisa fantasiosa dessa senhora que, no meu ponto de vista, não só do meu ponto de vista, mas aquilo que mostram realmente os registros, né, de quem a conheceu, era uma mulher, primeiro, né, que foi gravemente acusada de produzir fenômenos fake, né? Uma mulher de um temperamento dificílimo, né? Que fumava o dia inteiro, que abandonou o seu marido, se casou e abandonou o seu marido dias depois, fugindo dele, sem dar a menor explicação, e que escreveu, né, obras que não se consegue extrair dali nada no sentido de uma comprovação. Teses absurdas em relação à origem da humanidade, a supostas civilizações antigas que nunca existiram, a continentes inteiros que nunca existiram. Ela pega emprestado, já mostramos para vocês, até de literatura ficcional, porque ela achava que o autor que escreveu a ficção estava inspirado, e aí aquilo era uma espécie de revelação espiritual, coisas absurdas, como tal, né, da energia vril. Mostrei para vocês que isso até alguns esotéricos tiveram até grande influência, né? Isso já há livros, vários livros que estão falando isso, influenciaram na criação do Partido Nazista, onde, graças à teosofia, os judeus começaram a ser vistos como uma raça inferior, e os alemães como sendo os arianos, isto é, pertencentes a uma raça superior. Isso tudo derivou da senhora Helena Blavatsky. Agora, vamos entender essa história de registro acástico. Os pontos-chave de sua origem são terminologia sânscrita. A Helena Blavatsky gostava muito, né, das coisas da Índia, né, e o sânscrito é uma língua morta, né, e que foi falada por muito tempo naquela região que nós hoje chamamos de Índia. O termo acástico deriva da palavra sânscrita akasha, que significa éter ou céu, um conceito presente nas filosofias hindus antigas para descrever um substrato ou essência subjacente a todas as coisas do universo. Introdução ao Ocidente. A ideia de um registro universal ou memória da natureza, acessível a médiuns e místicos, foi popularizada no Ocidente por figuras proeminentes da teosofia, como Madame Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. Ela descreveu a luz astral, ou akasha, como um éter fluídico, onde todas as ações, pensamentos e eventos ficam impressos, acessíveis apenas a indivíduos selecionados. Aquilo que a gente falou. Selecionados baseados em quê? Por que o Champollion não teve essa oportunidade de ver lá, né? Porque são sempre criaturas que simplesmente não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a oferecer. Se um Champollion tivesse tido uma visão dessa, possivelmente haveria, né? Ele
isso faria com que ele se esmerasse ainda mais no desenvolvimento da egiptologia, dos estudos dos hieróglifos. Então, nessas teses do esoterismo, sempre são feitas para tentarem canalizarem determinados poderes, digamos assim, a determinadas pessoas, né? Os chamados gurus, né? Os chamados líderes espirituais, sempre incontestáveis, poços de sabedoria, não que um ou outro não possa ser. Mas é tudo meio assim, de cima para baixo, né? Que não deixa de ser uma espécie de hierarquização, né? Como a gente tem, por exemplo, na Igreja Católica, a última palavra é do Papa. No deles, a última palavra é do guru, é do líder espiritual, aquele que eles acham, né, como no budismo tibetano, que é a reencarnação do Buda. Né? Então, é sempre essa coisa do indivíduo poder falar qualquer coisa e todo mundo ter que dar amém. Coisa que a gente sabe que no Espiritismo não tem. O Espiritismo é uma obra coletiva. Não está assentada na cabeça de um só, apesar de Kardec, por exemplo, entre nós ser uma figura proeminente. Por isso que nós estávamos lá no Polêmica Espírita defendendo a não utilização do termo kardecismo, porque isso dá essa ideia de hierarquização. E a ideia de Kardec não era essa. Então vamos continuar ali. Desenvolvimento do conceito. O filósofo e esoterista austríaco Rudolf Steiner, que inicialmente foi uma figura na sociedade teosófica antes de fundar a antroposofia, também utilizou extensivamente o conceito, referindo-se a ele como a crônica de Akasha e afirmando ter acessado essas informações em suas investigações espirituais. E aí, na parte final, como que se deu a difusão e popularização dessa tese? A tese foi amplamente difundida em círculos esotéricos, espiritualistas e mais tarde na Nova Era, que é esse movimento no século XX, né, onde nós temos esse ressurgimento do misticismo, né, a todo vapor, e um misticismo bem assim consumista, né, onde todo mundo passa a se vestir mais ou menos igual, a cultuar as mesmas coisas, aquela, né, e uma série de produtos também sendo vendidos por gurus da nova era, ou da, né? Nós tivemos vários gurus da nova era, alguns até mostramos aqui para vocês, né? Sendo descrita como uma espécie de biblioteca da alma, ou um campo de energia universal que contém o histórico completo de todas as existências, pensamentos e emoções de cada alma, passadas, presentes e futuras. Se existe mesmo, não sabemos. Ó. Só que o que nós temos até agora é incipiente, uma vez que os relatos são mais ou menos nesse nível que vocês viram aí, gente vendo gigante no Egito puxando pedra para construir pirâmide. Aí, pessoal, não dá para ter qualquer tipo de muita paciência com esse tipo de coisa. Em resumo, embora o termo Akasha tenha raízes antigas no hinduísmo, a tese específica dos registros acásticos como um arquivo etérico universal de todas as experiências da vida foi formulada e popularizada no contexto do esoterismo moderno e da teosofia. Então tá aí, né? Então mais uma ideia de Helena Blavatsky, né, que muita gente aí começa a abraçar e acha muito lindo, acha muito lógico, e aí vem com esses relatos malucos de gigantes, né, como eu acabei de falar, carregando pedra para construir pirâmide. Né? E a questão, né, da chamada projeção astral, com relatos como esse do Wagner Borges, ele indo lá embaixo da calota polar, vendo o disco voador de lá para cá. Então, pessoal, quando a gente fala
que não dá para levar muito a sério isso daí. A gente não está falando, não está querendo perseguir ninguém, né? A gente simplesmente vê que são teses que não encontram respaldo na realidade. Não há indício, porque se tivesse, beleza, não teria problema nenhum. Nós acharíamos ótimo. Mas é por isso que cada vez mais, né, o maior número de pessoas se afasta, né, do espiritualismo, né, pelo menos as que têm um mínimo de bom senso, e obviamente vão atrair pessoas que não têm aí um senso crítico lá muito apurado, não têm uma preocupação em realmente descobrir a verdade, né? Elas tendem a acreditar naquilo que eles acham bonito, daquilo que lhes convém, naquilo que esteja esteticamente, né, seja esteticamente aceito, naquilo que elas consideram, né, que seja verdadeiro, que realmente que tenha acontecido, etc. e etc. Tá? Então, vamos ver aqui os comentários de vocês para a gente já caminhando para o fim dessa nossa live de hoje, que a gente não quer que se estenda muito, né? Quando o pessoal vê lá mais de 1 hora, já começa a se assustar. Então, vamos lá. Quem está conosco também aqui é a nossa querida Sheila de Siqueira, falando lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Então, vamos lá. Esperar o que de alguém que acha o livro Cartas de Cristo maravilhoso e que não precisa de análise? Pois é, né? E nós mostramos para vocês aqui o conteúdo tenebroso desse livro, Cartas de Cristo, né? Colocando Jesus como um vagabundo, né? Um mulherengo, um irresponsável, né? Um camarada que sequer ajudou o pai, né? Numa época que todo filho ajudava o pai e herdava a profissão do pai, honrava o pai. E eles apresentam um Jesus aí, né? Completamente doidivanas, né? Mulherengo, levando mulher para motel em plena Judéia. Motel em plena Judéia, 2000 anos atrás. Esse é sucintamente o horror disseminado por esse livro aí. A médium esfinge, espírito petrificado, é um modelo a ser seguido. Exatamente. Nós mostramos aqui também para vocês. Fernanda, esta é a pior obra de todos os tempos, com certeza. A alienação místico-religiosa parece fazer muito sucesso aqui no YouTube. As pessoas preferem a fantasia à razão. Impressionantes, né? Em pleno século XXI, com tanta informação, gente. Não dá para entender. Tem o chat GPT, inteligência artificial, os livros todos à disposição. Chega a ser um pecado, sabia? A pessoa tem esse mundo todo maravilhoso para estudar e se alienar dessa maneira, em tanta fantasia, tanta coisa chega a ser infantil. Eu acho que uma criança mais inteligente não aceitaria, jamais acreditaria numa besteira dessa. Sinceramente, não dá para entender. Oi, Chile, com certeza. Páreo Duro, Violeta na Janela, Carta de Cristo, Mensagens de Jesus ditadas por ele mesmo. Só obra de primeira, né? Indicadas por pessoas de primeira. A impressão que eu tenho é que esse pessoal subestima o próprio ser humano. Exato, sempre dando crédito para os ETs. Exatamente, como se esses povos dessas civilizações fossem completamente incompetentes. É claro que em muitos setores eram mesmo, porque né, o conhecimento científico não estava, tem 1% desenvolvido como nós temos hoje, mas eles tinham sim uma série de habilidades, desenvolveram sim uma série de habilidades. As próprias pirâmides do Egito mostram isso, assim como também mostrei para vocês as dos maias, dos astecas, construções que não são idênticas, mas que também exigiam uma engenharia bastante complexa. Então, como essas pessoas, e outra, como essas pessoas não conseguem entender, né, como é que essas construções foram realizadas, foram feitas, então elas partem
para essas explicações fáceis e fantasiosas. Tem uma leva de historinhas sobre uns tais de Anunnakis que seriam seres gigantes. Já ouvimos falar também, muitos disso daí. Qualquer hora a gente vai trazer o estudo sobre isso. E esse pessoal adora fazer um suspense. Exatamente. Fernanda, a lógica é a seguinte, eu não sei como tal coisa foi feita, logo é obra dos extraterrestres. E esse pessoal adora fazer o suspense. Ah, tá, ele corrigiu aqui, né? Deixa eu ver aqui mais comentários. Eu ouvi certa vez que os egípcios daquela época tinham uma altura inferior, exato, a 1,5 metro. Exatamente. Né? Os pesquisadores, né? Os estudiosos justamente da evolução da espécie humana são concordes em dizer que a altura média do ser humano está aumentando. Ela aumenta, né, aos poucos. E que possivelmente, né, assim, pelo que as ossadas demonstram, né, os homens mais primitivos ou de civilizações mais antigas eram de menor estatura do que os de hoje. O sonho é um tema bem complexo, realmente bastante complexo. Ela é criativa, pode escrever livro para as crianças. Já me vi em um lugar sinistro, de tanto medo que acabei voltando correndo para o corpo. Quem está conosco aqui também, né? Acabei passando aqui, o Cláudio Pecorari, 3871. Isso aí, deixa eu ver mais comentários. Volta, mete um esfinge. O pessoal já correu, ó. Né? Viu que não deu certo, não rendeu o que eles queriam, então já estão fazendo outras coisas por aí. Olá, Kenny, você perdeu histórias do Arco da Velha nos reacts que o Arthur está fazendo nesta live. Não tem problema, é só voltar lá depois e ver. Vou passar meus abatia. Tá, beleza. Arianos, acho que não. Na época, a Helena Blavatsky fumou muito. Ela fumava para chuchu. Éter-fluídico, eu não sou capaz de imaginar isso. Ah, claro, só os selecionados que podem acessar esses segredos. Sempre tem os escolhidos, né? Sempre tidos como muito espiritualizados, né? Aquela coisa que é só estampa, né? Quando a gente vai ver, é como se torcesse um pano seco para ver se pinga uma gota d'água. Meu Deus, éter-fluídico, só se for de alguma planta alucinógena. Tem que rir, pessoal, porque realmente, se for levar muito a sério, pira igual a eles. Excelente live, Arthur. Cheguei na metade, mas vou assistir do começo depois. Então é isso, pessoal, né? Uma horinha para a gente, né, não se cansar muito aí nesse sabadão, né, que já está quase no final, né? Hoje já são 6h14, e trazendo, né, essas pequenas reflexões, né, sobre essa questão de projeção astral, se realmente, né, isso aí, se os relatos, eu não vou dizer nem a projeção astral em si, se os relatos são verdadeiros, que eu acho que tem muito carteirada por aí, muita gente diz ter visto, ter acontecido, e, na verdade, aquilo ou é um sonho da pessoa, um devaneio, ou uma vontade muito grande de fazer com que as pessoas acreditem nos seus próprios devaneios, né? Sem contar a própria questão do ego, a própria questão da vaidade, de se sentir diferente, de passar para as pessoas que ela é possuidora de verdades que ninguém mais conhece, né? Então, é mais ou menos por aí, não é mesmo? Bem, Carlos Guilherme também aqui se despedindo. Valeu, amigos. Deu para dar umas boas risadas hoje. É isso aí. Bem, então é isso. Agradeço a vocês aí pela presença e nos vemos em breve aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Um abraço a todos, descansem, tenham um bom fim de semana. Tchau, tchau.